Iniciando mais uma aula de matemática do sexto ano, hoje estudaremos a adição e subtração de frações. Então vamos ver os exemplos aqui. Vamos ver frações com denominadores iguais. Então, um ônibus de viagem percorreu 3/10 de um percurso de manhã e 4/10 à tarde. Qual fração desse percurso ele percorreu ao todo? Então observa aqui a figura. A primeira parte do percurso foi 3/10, a segunda parte 4/10. A pergunta é qual fração desse percurso ele percorreu ao todo, ou seja, qual é a soma da primeira parte do percurso com a segunda parte. Então, se tu observar aqui na figura, a figura ela é uma figura que foi dividida em 10 partes, onde pela manhã eu tenho 3 dessas partes em verde, que foi quanto ele andou pela manhã, e à tarde 4 em laranja. Então, quantas partes do meu percurso ele andou? Ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, o ônibus percorreu 7/10 do percurso. A gente contando aqui a figura, né? O percurso todo foi dividido em 10 partes. Dessas 10 partes eu percorri 7 delas. Só que observa o seguinte, pelo fato disso aqui ser uma adição, a gente tem o seguinte, a gente pode fazer 3/10 mais 4/10. E quando eu somo frações, a gente, se tiver denominadores iguais, como no caso a gente tem 10 e 10, a gente soma os numeradores, faz 3 mais 4, dividido por 10. A gente soma os numeradores e repete o denominador quando o denominador for igual. 3 mais 4, 7. 7 sobre 10. Exatamente o que a gente viu na figura, né? Exatamente o que mostra a nossa figura. Das 10 partes do percurso, a gente pegou 7 partes dela. E se o ônibus tivesse percorrido 2/7 de manhã e 3/7 à tarde, qual fração do percurso ele teria percorrido ao todo? Agora a gente tem novamente a figura aqui, 2/7 pela manhã e 2, 3/7 à tarde. O meu percurso todo foi dividido em 7 partes. Pela manhã eu peguei 2 partes, à tarde eu peguei 3. Quantas partes ao todo eu tenho? Eu tenho 5 partes de um total de 7. Então eu posso concluir que o ônibus percorreu 5/7 do percurso. E de fato, se a gente faz 2/7 mais 3/7, a gente vai ter o seguinte, soma de frações com o mesmo denominador, a gente soma os numeradores, 2 mais 3, e repete o denominador, que é o 7. 2 mais 3, 5 sobre 7. Então, novamente, a gente chegou no resultado igual ao resultado do desenho. Então, fica para a gente essa ideia, né? Quando a gente está somando frações com o mesmo denominador, a gente soma os numeradores e repete o denominador. Qual fração do percurso o ônibus da situação inicial deve percorrer para completá-lo? E na situação do item B? Para completar, na situação inicial, o percurso todo, na situação inicial, ele tem 10 partes e falta, para eu completar, falta 3 partes dessa. Então, para eu completar o percurso inicial, a gente falta 3/10. 10 partes ao todo, falta 3 para percorrer, 3/10. Mas a gente pode obter isso aqui da seguinte maneira. O percurso todo ele é dividido em 10 partes. Então, o percurso todo tem 10 partes, num total de 10 partes. Quanto é que falta para eu completar? Se eu já percorri 7/10 desse percurso. Basta a gente fazer 10/10 menos 7/10, né? Se eu pergunto quanto é que falta para completar, quanto é que falta de 7 para chegar em 10, não é isso? Então, a gente faz o seguinte, subtração de frações, a gente faz do mesmo modo. Faz a subtração dos numeradores, 10 menos 7, e repete o denominador, pelo fato de que eles são iguais. Então, a gente repete o 10. 10 menos 7, 3. 3 sobre 10, como a gente tinha visto na figura. E na outra situação? Na outra situação, o ônibus percorreu 3/7
3 sétimos não, 5 sétimos do percurso, faltando para ele percorrer 2 sétimos. Então, faltava para ele percorrer, ó, de acordo com a figura, 2 sétimos. Mas vamos ver isso numericamente? Olha, se o trajeto todo foi dividido em 7 partes, então o trajeto todo é 7 sétimos. Então, todo é 7 sétimos. Foi dividido em 7 partes. Menos quanto ele já percorreu. Ele já percorreu 5 sétimos. Então, se a gente faz essa subtração, ó, a gente vai obter exatamente 7 menos 5 dividido por 7. 7 menos 5, 2 sétimos. Exatamente onde a gente queria chegar, né? Ó, segundo, 2 ônibus de viagem A e B percorrem 3 sétimos e 5 sétimos do mesmo percurso, respectivamente. Qual deles percorreu a maior parte do percurso? Quanto a mais do que o outro? Ó, se a gente observar a figura, o ônibus A percorreu 3 sétimos, o ônibus B, 5 sétimos. Quem percorreu a mais? Olha, de acordo com a figura, é fácil perceber que quem percorreu a mais foi o ônibus B. Então, o B percorreu um percurso maior. Ok? O B percorreu um percurso maior. E quanto ele percorreu a mais? Se eu quero saber quanto ele percorreu a mais, basta a gente fazer a subtração de 5 sétimos menos 3 sétimos. Novamente, a gente tem denominadores iguais, ó, então a gente repete o denominador e subtrai os numeradores. 5 menos 3, 2. Então, a gente conclui que o ônibus B percorreu 2 sétimos do percurso a mais do que o ônibus A. Okay? Se o ônibus A tivesse percorrido 3 quintos do percurso e o ônibus B 2 quintos, qual fração do percurso o ônibus A teria percorrido a mais que o ônibus B, né? Então aqui, ó, novamente, o ônibus A 3 quintos, o ônibus B 2 quintos. Qual fração a mais o ônibus A percorreu em relação ao ônibus B? Então, novamente, a gente faz uma subtração. A gente subtrai, ó, 3 quintos, já que a gente sabe que 3 quintos é maior, né? Então, a gente subtrai maior pelo menor. 3 quintos menos 2 quintos. 3 menos 2, 1 quinto. Né? E a gente vê claramente aqui na figura, ó, o ônibus B, o percurso todo foi dividido em 5 partes, ele percorreu 2. O ônibus A, o percurso todo foi dividido em 5 partes, ele percorreu 3. Ora, se um percorreu 3 partes e o outro 2, de um mesmo percurso, logo a diferença entre um e o outro vai ser uma parte. 1 em relação a 5, que é o total. Agora vamos ver frações com denominadores diferentes. Ó. Pela manhã, uma balsa percorreu 2/3 de um percurso e, à tarde, 1/4. Qual fração do percurso ela percorreu ao todo? Novamente, aqui a gente tem que somar, né? Ao todo dá a ideia de somar. Então, a gente vai somar 2/3 mais 1/4. Mas agora os denominadores são diferentes. Como é que a gente soma com denominadores diferentes? A gente vai ter que encontrar frações equivalentes a estas aqui, só que com denominadores iguais. Pessoal, a fração 2/3. Se a gente multiplicar por 2 o numerador e o denominador dela, a gente vai obter o seguinte. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 sextos. Se a gente continuar multiplicando, ó, por 2, a gente vai obter o seguinte. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. Vamos pegar agora 1/4. 1/4. E vamos multiplicar ela por 3. Ó, 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. Opa! Eu obtive agora uma fração que é equivalente a 1/4, que tem o mesmo denominador da fração equivalente a 2/3. Então, ao invés de eu somar 2/3 mais 1/4, eu vou somar 8 sobre 12 mais 3 sobre 12. Por quê? Porque elas têm denominadores iguais. E eu já sei somar com denominadores iguais. Basta a gente repetir o denominador, que é 12, e somar o numerador.
8 mais 3, que é 11. Então, a gente conclui o seguinte, a gente conclui que a balsa percorreu 11 dozeavos do percurso. Então, falta 1 dozeavos desse percurso para ela chegar, para percorrer o percurso todo, né? Então, perceba que a gente tem que encontrar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Uma balsa percorreu 3/4 de um percurso. Quanto ela ainda precisa percorrer para completar 5/6 do percurso? Bom, aqui nesse caso, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que subtrair, né, para saber quanto é que falta para ela completar 5/6 do percurso. Então, vamos subtrair 5/6 menos 3/4. Novamente, aqui a gente vai atrás de frações equivalentes com o mesmo denominador. Perceba que se eu multiplicar o 6 vezes 2, a gente obtém 12. Se eu multiplicar o 4 vezes 3, a gente obtém 12 também. Então, já dá uma ideia para a gente que o denominador tem que ser 12. O denominador comum às duas frações é o 12. Então, vamos lá. 5 sobre 6, se a gente multiplicar por 2, a gente vai obter a fração 10 sobre 12. Tem o mesmo valor da fração 5 sobre 6. E se a gente pega a fração 3/4 e multiplica por 3, numerador e denominador, a gente obtém 9 sobre 12, que é uma fração equivalente a 3/4. Então, ao invés de eu somar 5/6 menos 3/4, a gente vai somar 10, vai subtrair 10 sobre 12 menos 9 sobre 12. Subtração de frações com o mesmo denominador. Repete o denominador, que é o 12, e subtrai 10 menos 9, 1. Então, falta 1 dozeavo do percurso para essa balsa chegar a completar 5/6 do percurso. Certo? Então, na adição ou subtração de duas frações de uma mesma unidade, que tem denominadores diferentes, determinamos as frações equivalentes às frações dadas e que tenham o mesmo denominador. Em seguida, adicionamos ou subtraímos essas frações. Mas vamos ver um outro exemplo aqui, que usa uma regrinha diferente. Pensa que eu tenho aqui, vou pegar o mesmo valor do exemplo anterior, 5/6 menos 3/4. 5/6 menos 3/4. Essa maneira aqui é mais prática. Você vai fazer simplesmente isso aqui. Você vai multiplicar os denominadores, ou seja, vai fazer 6 vezes 4. E você vai fazer o seguinte, vai multiplicar em x aqui. 5 vezes 4, você coloca em cima, menos 6 vezes 3. 5 vezes 4 é 20. Menos 6 vezes 3, 18. E embaixo, 6 vezes 4, 24. 20 menos 18, 2. 2 sobre 24. Se a gente dividir por 2, numerador e denominador, a gente obtém exatamente 1 sobre 12. Perceba que é uma outra maneira da gente calcular uma subtração de frações. Vamos ver uma soma? 2/3 mais 1/4. Vamos ver aqui, 2/3 mais 1/4. Vamos fazer usando esse método. A gente multiplica os denominadores, 3 vezes 4, que dá 12, né? Depois a gente multiplica em x, 3 vezes 1, e depois 2 vezes 4. Vamos fazer 2 vezes 4, que dá 8, mais 3 vezes 1, que é 3 vezes 1, que é 3. 8 mais 3, 11 sobre 12. Então, é uma outra maneira de a gente somar e subtrair frações. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje.